Glórias a Deus. Queridos, vamos entrar na palavra do Senhor. A live eu gosto de fazer uma live mais curta, porque é um contexto diferenciado. Tem irmãos que fazem aí lives até mais estendidas, amém? Mas Deus tem nos dado essa direção e assim os irmãos têm sido participantes nos cultos para a glória de Deus. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Nós temos pensado, essa é a terceira semana que nós temos pensado nessa carta de Pedro com a temática prosseguindo para o alvo. Essa é a temática maior. Mas no primeira noite nós vimos prosseguindo para o alvo como subtema dessa temática. Depois nós vimos crescendo para a salvação. E hoje nós vamos ver Jesus, nosso exemplo. Amém? Abra aí a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo de número 4, com o subtema Jesus, nosso exemplo. Tema principal, prosseguindo para o alvo. Estamos aí passo a passo. A jornada é longa e passo a passo, permitindo que o Senhor vá nos corrigindo na caminhada para que não desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, porque o caminho do Senhor é perfeito. E a palavra de Deus diz que esta palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para que a gente não venha então se perder. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 4, capítulo 2, da primeira carta de Pedro. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que creem, os que não creem, tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele
o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Também a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte a aflição sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Pai, em nome de Jesus, abre a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para compreendermos essa maravilhosa palavra, essa poderosa palavra, e que sejamos agora, Senhor eterno, abençoados, que sejamos agora ministrados pelo Teu Espírito, e que esta palavra seja um diferencial nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, a primeira coisa que eu quero ver com vocês está no versículo de número 5. Oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Hoje Deus não quer de nós sacrifício de animais, como fora em outrora. O que Deus quer hoje é um outro tipo de sacrifício, aquele relatado no Salmo de número 51, versículo de número 17. Há um espírito quebrantado, Deus não rejeitará. Há um espírito quebrantado, Deus não rejeitará. Olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 17 do Salmo 51. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, Tu não despreza. O que é um espírito quebrantado? É aquele que se quebranta diante de Deus, que se submete a Deus e que está disposto a ser obediente ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Só para que a gente entenda o que esse texto está falando. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita
perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sacrifícios espirituais que agradam a Deus, sacrifícios aceitáveis pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gálatas também nos traz essa ideia. Gálatas 2,19 diz assim a palavra do Senhor: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Qual é o sacrifício vivo, aceitável a Deus? Que eu negue o meu eu, que eu tome a minha cruz, que eu siga a Jesus. Esse é o sacrifício que Deus espera de mim e de você. Que nós venhamos negar as nossas vontades e abraçar a vontade, abraçar o querer de Deus, abraçar o projeto de Deus, como já tenho falado em outros momentos. Segundo ponto, para anunciar as grandezas de Deus. Versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Então antes, como diz a palavra, dando continuidade, antes a gente não era povo. Agora somos povo de Deus. Agora nós somos uma geração que fora eleita por Deus. Nós somos o sacerdócio real, que leva diante do Senhor e apresenta-se como sacrifício. Somos a nação santa, a nação separada de Deus. Mesmo em meio ao mundo pervertido, Deus veio por meio de Jesus estabelecer o seu reino. E hoje nós pertencemos a um reino físico e a um reino espiritual. Ao reino físico são as coisas dessa terra, mas pertencemos a um reino que o Senhor Jesus veio inaugurar, o reino de Deus na terra. Por isso que Jesus chegou, é-nos anunciado o reino dos céus, é-nos anunciado o reino de Deus, esse reino que Ele veio estabelecer e que eu e você fazemos parte, esta nação separada para Deus, essa nação separada por Deus, para se oferecer como sacrifício vivo para Ele. E por meio desta nação, anunciar as obras, as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Terceiro ponto, queridos: viver de maneira exemplar. Versículo de número 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus naquele grande dia, no dia da intervenção. Então, queridos, nós temos a responsabilidade de viver de maneira exemplar, de viver de maneira correta, mesmo em meio a um mundo tão pervertido, mesmo em meio a um mundo tão entenebrecido, mesmo em meio a um mundo em trevas, que nós sejamos luz, que nós sejamos exemplo em tudo. Exemplo quando estamos na fila do mercado, exemplo quando estamos na fila da padaria, exemplo quando estamos fazendo os nossos negócios de forma comercial, exemplo em lidar com o patrão, exemplo em lidar com o empregado se eu sou patrão, exemplo na maneira em que eu devo me portar como pastor, como eu me porto diante das ovelhas, como ovelha, como você se porta diante do seu pastor, como ovelha, como você se
diante das outras ovelhas, sendo exemplo, sendo bom exemplo. Infelizmente, nós podemos olhar muitas vezes para o rebanho e encontrar maus exemplos. E infelizmente, muitos preferem às vezes copiar as más atitudes dos maus exemplos do que copiar os grandes exemplos. Deus me desafia e te desafia a sermos exemplo em tudo. Para aquele que mentia, não minta mais. Para aquele que roubava, não roube mais. Para aquele que chamava nome, não chame mais. Para aquele que agia de maneira na lei de Gerson, como a gente conhece na nossa nação, querendo ter vantagem em tudo, muitas vezes, querido, o perder diante de Deus é ganho. Prestemos atenção, olhemos para esta palavra, sejamos exemplo, como uma nação separada, como um povo que fora adquirido. Israel falhou na sua missão. Deus levantou Israel para ser modelo para todas as outras nações, para que as nações viessem até Israel e vissem que realmente existe um Deus verdadeiro. As nações pagãs, mas Israel se corrompeu. Israel se corrompeu com os deuses das nações. Israel se corrompeu com as práticas das outras nações, mesmo sendo exortado por Deus, alertado por Deus, advertido por Deus. Não sigam os deuses das nações, não tomem as práticas das nações, mas Israel se perdeu. Israel pagou um preço caríssimo. Israel, o povo de Deus, os hebreus depois, o povo de Israel, não conseguiu ser exemplo para as nações, e Deus levanta a igreja, e me desafia e te desafia a sermos exemplo para a igreja. Se eles estavam com dificuldade de encontrar modelo, porque tinham modelo. Basta você olhar Hebreus 11, os heróis da fé, eram modelos do passado. O grande Abraão e a sua fé, o grande Moisés, o Josué, os profetas, Noé, grandes homens, que eram modelos para as nações, mas preferiram copiar os modelos errados. E Deus me desafia e te desafia hoje a olharmos para os modelos corretos, a olharmos para os modelos certos. E tem, querido, e tem. Mas mesmo que você tenha dificuldade de encontrar um modelo, Jesus é o nosso modelo maior. Ponto 4. Por que devemos fazer isso? Talvez venha a sua pergunta. Por causa do Senhor. Versículo 13 ao 20. Por causa do Senhor. Quem que você quer agradar, querido? Se você ainda está querendo agradar a si mesmo, falta você morrer para si, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Porque o seu eu está muito vivo dentro de você. E somos desafiados a morrer para nós mesmos. Você tem que agradar somente a Deus, não aos homens e não a você. Agradar a Deus. Olha o que diz a palavra. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Ame os irmãos, tema a Deus e honre o rei. Escravos, hoje não tem
essa qualidade. Empregados, sujeitem-se aos seus patrões com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte as aflições sofrendo injustiça. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Então, queridos, por causa do Senhor, nós estejamos dispostos até a sofrer, a passar alguns dissabores, até perder, se for necessário, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque é por causa do Senhor, não é por minha causa, não é por causa da igreja, não é por causa da placa denominacional, não é por causa do pastor, é por causa do Senhor. Honre ao Senhor com a tua vida. Último ponto, Jesus é o nosso exemplo. Está com falta de exemplo? Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, como diz o autor aos Hebreus no capítulo 12. Mas vamos aqui, versículo de número 22, versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram sarados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, concluo revisando esses 5 pontos. Ofereça-se como sacrifícios espirituais. Anuncie as grandezas de Deus. Viva de maneira exemplar. Faça tudo isso por causa do Senhor. E tenha Jesus Cristo como o grande exemplo da tua vida. O grande exemplo de renúncia. O grande exemplo de querer agradar a Deus. O grande exemplo de querer honrar a Deus. Que o Senhor nos ajude nessa grande missão que temos de louvar e exaltar o nome do Senhor em tudo aquilo que fizermos. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti por esta palavra. Eu sou grato a Ti por este momento. Ministra, Senhor, ao coração dos Teus filhos, ó Deus, e que essa palavra seja encravada com tanta propriedade dentro do coração deles, a ponto de levá-los a viver de maneira que Te exalte, de maneira que Te louve, de maneira que Te agrade. Nos ajude nessa caminhada cristã, nesta carreira cristã, para o louvor do Teu nome e para o louvor da Tua glória. Amém.